Neste vídeo eu quero falar sobre este livro aqui, Sem Lugar para se Esconder, que fala sobre o caso do americano Edward Snowden, que desvendou a incrível vigilância sobre os cidadãos realizada pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O jornalista americano Glenn Greenwald, que aliás mora atualmente aqui no Brasil, recebeu do jovem programador Edward Snowden uma grande quantidade de documentos que mostram como a NSA, que é a Agência de Segurança Americana, mantém uma indevida vigilância em pessoas do mundo inteiro. Esse material começou a ser divulgado pelos jornais e passou a causar em 2013 uma grande polêmica que interessa diretamente a cada um de nós. Este livro tem uma estrutura muito interessante, é bastante heterogênea. É como se fossem 3 livros em um. O primeiro lembra um relato de suspense e mistério, cheio de mensagens criptografadas, em que acompanhamos toda a cautela do Snowden para se aproximar do Greenwald e todos os procedimentos de segurança que eles tiveram de adotar para se encontrarem sem que Snowden fosse capturado. O segundo livro é uma amostra bastante crua das imagens dos documentos mais importantes e reveladores. O terceiro livro é como uma reflexão sobre o significado da privacidade e sobre como devemos nos orientar em relação a essa questão. O argumento central do autor, e que eu tenho que ressaltar aqui, é o fato de que a vigilância recai com um peso muito maior entre os marginalizados, e a sua simples existência basta para sufocar qualquer tipo de dissidência. Nas palavras dele, uma população consciente de estar sendo vigiada logo se torna obediente e temerosa. Por outro lado, se a vigilância é secreta, temos a chave para o abuso de poder. Portanto, não é aceitável a vigilância em massa e deve haver transparência naquilo que é realizado. Na primeira parte, o autor consegue nos contagiar com uma grande irritação em relação aos jornais americanos e britânicos que opuseram obstáculos à publicação dos documentos e agiram com grande medo do governo ou, em alguns casos, por pura e simples conivência. Não poderia faltar nessa novela as tentativas de atacar Snowden pessoalmente ou o próprio jornalista. Mas Greenwald, mais do que defender Snowden, mostra como ele teve um grande caráter ao comprometer todo o seu futuro por um ideal, se transformando num personagem importantíssimo da nossa história. Na segunda parte, Greenwald mostra a amplitude da vigilância da NSA, que recai sobre cidadãos americanos e não americanos. Textualmente, ele diz que o governo dos Estados Unidos construiu um sistema cujo objetivo é a completa eliminação da privacidade eletrônica no mundo inteiro. Facebook, Google, Yahoo, Microsoft, por exemplo, segundo o livro, cediam acesso direto de seus dados para a NSA. Até mesmo roteadores são grampeados antes de serem despachados para a venda. Nessa parte do livro, nós aprendemos a importante diferença entre 2 tipos de material recolhido por vigilância: o conteúdo e os metadados. O conteúdo seria, por exemplo, o próprio texto de um e-mail ou o áudio de uma conversa telefônica. Já os metadados são informações sobre a comunicação, como, por exemplo, quem enviou o e-mail, a que horas e de onde. Essa distinção é importante porque o governo dos Estados Unidos tentou se defender alegando que a maior parte do material divulgado por Snowden seria apenas metadados e não conteúdo, e que assim eles não teriam acesso àquilo que os cidadãos realmente estão dizendo. Mas o autor mostra como os metadados podem ser até mais reveladores do que o próprio conteúdo. Ele cita esse ótimo exemplo hipotético. Uma jovem liga para o seu ginecologista, logo em seguida para a mãe, depois para um homem com quem nos últimos meses falou ao telefone várias vezes após as 11 da noite, por fim para um centro de planejamento familiar que também pratica abortos.
Surge assim uma narrativa provável que não ficaria tão evidente caso houvéssemos examinado o registro de um único telefonema. Por fim, chegamos à melhor parte do livro, em que ele desenvolve uma profunda reflexão sobre a importância da privacidade, que ele aponta como uma condição essencial para a nossa liberdade. Ele mostra como é perigosa aquela evasiva ingênua de que quem não deve não teme. Descreve várias pesquisas muito importantes de psicologia. Uma delas conclui que sinais de vigilância induzem as pessoas a aprovarem as normas sociais dominantes. Em outra, a vigilância chega a inibir psicologicamente a liberdade de discurso das pessoas testadas. Assim vemos como a vigilância pode ser danosa para a própria liberdade de pensamento do ser humano. Uma outra questão muito crítica é a de como distinguir o que é crime ou terrorismo daquilo que é pura e legítima dissidência política. Se não tomamos cuidado, toda voz contrária à autoridade acaba sendo considerada errada, o que justificaria sua vigilância e perseguição. Não é de espantar que o governo britânico tenha dito que a divulgação desses documentos equivalia a um ato de terrorismo. E essa questão deve ser vista não somente em seu aspecto filosófico. Documentos revelados por Snowden mostram que o FBI infiltrava agentes em movimentos socialistas ou de minorias para induzi-los à prática de crimes pelos quais eles pudessem ser depois processados e desmoralizados. A crítica de Greenwald vai além. O próprio terrorismo ele demonstra com ótimos argumentos. É um problema muito superestimado. Conforme ele diz, o risco de um americano morrer em um atentado terrorista é menor do que o de morrer atingido por um raio. Portanto, a alegação de combate ao terrorismo em defesa do cidadão é mais uma desculpa para chegar aos outros fins do que uma real necessidade urgente. Você e eu, claro, estamos implicados diretamente nessa história. Muitos de nossos dados são vigiados na rede e padrões de comportamento podem ser monitorados. É bom termos consciência, mas não entrar em desespero. Eu estou considerando usar criptografia em mensagens de e-mail e certamente recomendo, junto com o autor do livro, que isso seja feito por manifestantes políticos que trabalhem ativamente pelos direitos de minorias. Precisamos sempre ter responsabilidade em nossas ações, mas não abrir mão de nossa liberdade de pensamento, o que pode acontecer até de forma inconsciente, se nós nos submetermos passivamente à vigilância. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos e indique a leitura de Sem Lugar para Se Esconder. Entre também nesse endereço historemas.com para ver as minhas historemas, os breves contos que estou publicando toda terça-feira. Um abraço e até a próxima!